Hello, boa noite. Boa noite. Como estão? Peguei tua garrafa emprestada, amor. Gente, quando eu coloco esse título de Mencionou Você, é fácil que todos curiosos venham ver o que eu tô mencionando. Boa noite, Pan. Oi, Lara. Oi, Tutu. Todo mundo vem ver o que a Dani tá mencionando. Mas a verdade é que não sou eu que estou mencionando vocês. Quem menciona o nome de vocês todos os dias é Jesus. E talvez seja Deus chamando cada um de vocês para essa live de hoje. Talvez Deus tenha uma palavra fresca para o coração de vocês nessa noite. Talvez caiu aqui de paraquedas, talvez veio pela curiosidade do título. O que será que a Dani mencionou? E aí talvez seja Deus chamando e querendo que você ouça a palavra de hoje. Talvez a palavra de hoje vai diretamente para o coração de vocês. Então, se entrou aqui por uma curiosidade, pelo título, permaneça aqui até o final e procure saber o que Deus quer falar no seu coração nessa noite. Amém? Hoje, boa noite, apóstolo, tudo bem? Hoje, quem puder, eu queria pedir para acompanhar essa live com um papel e caneta na mão, porque vão ter muitas passagens e não vai dar para acompanhar, né? Eu sei que tem gente que acompanha a live com a Bíblia e não vai dar para acompanhar, né? Ler todas as passagens. Então, eu queria dar uma dica para vocês. Acompanhem a live com um papel e uma caneta na mão. Peguem um papel, peguem uma caneta, que eu vou esperar um pouquinho para começar. Quando pegar o papel e a caneta, dá um joinha, quer ver? Vai aparecer um joinha assim. Às vezes quando faz assim, surge um joinha. Agora não apareceu, viu? Ó, fogos! Foguinhos para quem pegar papel e caneta. Vamos lá. A palavra de hoje, ela vai começar, a gente vai passear um pouquinho na Bíblia. E ela vai começar por Mateus 26. A gente vai entender um pouquinho sobre o amor incondicional de Jesus por nós. Amém? Eu vou anotar aqui. Mateus 26, do 31 ao 35. Vamos começar, porque hoje eu acho que a live vai estender. Acho que vai passar do horário. Vamos lá. Mateus 26, 31 diz assim: Então Jesus lhe disse: Ainda esta noite todos vocês me abandonarão, pois está escrito: Ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Mas depois de ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galileia. Pedro respondeu: Ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Respondeu Jesus: Asseguro-lhe que ainda esta noite, antes que o galo cante, 3 vezes você me negará. Mas Pedro declarou: Mesmo que seja preciso que eu morra contigo, eu nunca te negarei. E todos os outros discípulos disseram o mesmo. Senhor Jesus, eu te agradeço, Pai, por essa noite. Eu te agradeço, Senhor, por cada coração que o Senhor trouxe até aqui. Eu sei, Senhor, que nenhuma vida está me ouvindo aqui à toa.
Eu sei que nenhuma pessoa que entrou nessa live está aqui à toa. Eu sei, Senhor, que o Senhor tem um plano e um propósito para cada um de nós, Pai. Eu te agradeço, Senhor, pelo teu sacrifício. Eu te agradeço, Senhor, porque nessa sexta-feira, há milhares de anos atrás, o Senhor estava sendo entregue pelos nossos pecados, pelas nossas transgressões, pelas nossas feridas. Obrigada, Senhor, porque o Senhor exerceu por nós o maior ato de amor. Obrigada porque nós não merecíamos. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos amou muito antes de nós te amarmos, ó Pai. Jesus, obrigada. Obrigada, Senhor, pelo teu sacrifício por nós. Obrigada pelo teu sacrifício para que hoje nós tivéssemos vida, para que hoje nós estivéssemos aqui, Pai. Espírito Santo de Deus, flui nesse lugar. Fala, Senhor, através de mim. Enche, Senhor, na minha boca das tuas verdades, Pai. E que nesse lugar somente o teu Espírito Santo reine, Pai. Eu oro em nome de Jesus para que todo espírito de distração, de sono, de contenda, que caia por terra em nome de Jesus. Senhor, eu não aceito nenhum espírito contrário que vem tentar impedir, Pai, as pessoas aqui de receber essa palavra. Eu peço, Senhor, que o Senhor possa manter a internet, porque nós sabemos, Pai, que o mal ele vem tentar nos distrair, ele vem tentar derrubar, ele vem tentar nos impedir, Pai, de termos acesso às tuas verdades. Então eu oro em nome de Jesus para que nessa noite os nossos olhos se abram para as tuas verdades, Pai. Eu oro aqui para que o Senhor encontre corações disponíveis, um solo fértil, Senhor, para que a tua palavra venha fazer morada. Eu oro, Senhor, por cura nessa noite. Eu oro por transformação nessa noite. Eu oro por uma renovação de mente nessa noite, Pai. Não permita, Pai, que saiamos dessa live da mesma forma que nós entramos. Eu oro em nome de Jesus para que o teu Espírito Santo venha bagunçar, Senhor, essa noite. Venha incomodar os nossos corações, Pai. E venha nos falar o nosso coração. Toda a verdade que o Senhor tem sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus, eu te agradeço pela tua palavra. Eu te agradeço por cada vida que está aqui. Peço que o Senhor abençoe cada casa, cada família. Que o Senhor abençoe os enfermos. Pai, que o Senhor visite no leito do hospital aqueles que estão precisando da tua cura, da tua salvação, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor possa acalmar os corações que estão aflitos nesse momento, Pai. As mentes que estão aflitas nesse momento, Pai, que o Senhor possa vir e trazer a calmaria, que o Senhor traga a tua paz para essa noite. Em nome de Jesus. Amém. Então, essa cena onde João prediz que Pedro negará ele 3 vezes, ela é uma cena que ela é narrada logo após a ceia de Jesus, a última ceia. E nesse momento Jesus ele estava reunido com os 12 para preparar a Páscoa. E aí eu queria falar um pouco para vocês sobre o que é verdadeiramente a Páscoa, o que significa verdadeiramente a Páscoa, porque a gente comemora a Páscoa e a gente fala muito sobre a ressurreição, a gente fala muito sobre uma transformação e Jesus morreu por nós, mas o que é verdadeiramente a Páscoa? E eu queria falar um pouco com vocês sobre esse amor incondicional de Jesus por nós. A palavra Páscoa, na verdade, ela veio da palavra hebraica que é Pesach. Eu não sei se eu estou falando certo. Essa é a palavra hebraica e significa passagem. Então, a Páscoa, na verdade, ela significa uma passagem de morte para a vida. Significa uma passagem do povo de Israel
A primeira Páscoa, ela foi quando o povo de Israel era escravo no Egito, e ela simboliza a libertação desse povo. Ela fala de quando Deus libertou o povo do Egito o povo de Israel da escravidão do Egito e trouxe vida para esse povo. Então, bem resumidamente, a história da Páscoa, ela começa lá em Êxodo 12. E quem realmente pegou papel e caneta, anota Êxodo 12, para em algum momento estudar sobre isso, para em algum momento ir mais a fundo nessa história. E a Páscoa começa lá em Êxodo 12, quando Deus, para libertar o povo de Israel do Egito, ele manda as 10 pragas, aquela que todo mundo já ouviu falar. E na 10ª praga, Deus fala para Moisés: olha, nessa noite eu ferirei, eu matarei todos os primogênitos, tanto humanos quanto de animais. E eu vou passar pela terra. Só que avisa os israelitas, o meu povo, é preciso que vocês sacrifiquem um cordeiro e que o sangue daquele cordeiro vocês passem nos umbrais da porta. E quando o anjo da morte passar, ele passará por essa casa e não haverá morte nesses filhos. Só que os filhos dos egípcios e as casas onde não tiverem esse sangue nos umbrais da porta, os primogênitos, os filhos mais velhos, eles morrerão. E haverá um grande choro. E aí Deus explica para Moisés tudo como ele deve fazer, como o cordeiro deve morrer, como deve ser feito todo o ritual para isso. E aí naquela noite, os israelitas, eles sacrificam um cordeiro. O sangue daquele cordeiro, que precisava ser um cordeiro limpo, que precisava ser um cordeiro sem mancha, um cordeiro sem pecado, um cordeiro puro. Aquele sangue, passado nos umbrais da porta, libertava o povo da morte. Era como se aquele sangue, ele impedisse que o anjo da morte entrasse naquela casa. Era como se aquele sangue dissesse assim: aqui nessa casa existe um povo de Deus. Aqui nessa casa não basta só ser um povo de Deus. Era preciso que estivesse mostrando ao redor dos umbrais da porta, com o sangue do cordeiro, dizendo: aqui existe um povo de Deus. Aqui dentro dessa casa mora um povo de Deus. E ali dentro daquela casa onde o sangue estava sobre os umbrais da porta, o anjo da morte passava reto até chegar na casa dos egípcios. Quando os egípcios veem todos os seus primogênitos mortos, é quando o povo de Israel é liberto, é quando esqueci o nome, o rei lá do Egito, o faraó. Quando o faraó fala: vão embora, e aí eles têm que sair da terra do Egito. Então Deus fala: comemorem a Páscoa, em lembrança do dia que eu libertei vocês da terra do Egito. Essa foi a primeira Páscoa. E então Deus fala para eles: todos os anos comemorem essa data em lembrança daquele dia que eu libertei vocês da terra do Egito. Então o povo do Egito, o povo de Israel, o povo de Deus, ele está liberto e ele vaga no deserto durante 40 anos. Devido à desobediência do povo, o povo caminha no deserto por 40 anos, recebendo a provisão de Deus, recebendo o auxílio de Deus, recebendo os milagres de Deus durante todo esse tempo. E todo o Antigo Testamento, tudo que a gente vê de Gênesis até Apocalipse, né? Tudo que a gente vê no Antigo Testamento, todo o Antigo Testamento ele reflete para o Novo. Toda a história que Deus faz, toda a história que a gente vê narrada sobre o povo do Egito, sobre o povo caminhando no deserto, tudo aquilo é um reflexo mostrando o que acontecerá. Tudo aquilo é um reflexo que mostra uma luz que é Jesus lá na frente.
E então o povo está no deserto todo esse tempo. Eles já passaram pelo Mar Vermelho, eles recebem maná todos os dias, as roupas deles, elas não se gastam, os sapatos deles não se gastam, e Deus provê água, Deus provê comida, Deus provê o alimento, e o povo do Egito continua reclamando dia após dia. Numa dessas reclamações, onde mais uma vez o povo vem para Moisés e fala: olha, a gente não aguenta mais, Deus nos tirou lá do Egito e está nos fazendo morrer de fome, Deus nos tirou lá do Egito e está nos fazendo morrer de sede, por que Deus nos tirou lá do Egito? Mesmo recebendo provisão todos os dias, o povo vivia reclamando. E na 7ª vez que o povo reclama no Egito, Deus ele se ira contra aquele povo. Eu tô confundindo. Na 7ª vez que o povo reclama no deserto, Deus se ira contra aquele povo. E Deus manda serpentes sobre o deserto. E muitas pessoas morrem atacadas pelas serpentes. E aí eles começam a se arrepender. E essa história está em Números 21, do 5 ao 9. E diz assim: e falou contra Deus e contra Moisés, dizendo: por que vocês nos tiraram do Egito para que morramos nesse deserto, onde não há pão nem água? Já estamos enjoados dessa comida ruim, que era o maná que Deus mandava do céu todos os dias. Então o Senhor mandou para o meio do povo cobras venenosas, que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Então o povo foi a Moisés e disse: nós pecamos, porque falamos contra Deus, o Senhor, e contra você. Ore ao Senhor, Moisés, pedindo que tire de nós as cobras. Então Moisés orou pelo povo, e o Senhor disse a Moisés: faça uma serpente e coloque-a sobre uma haste. Quem for mordido e olhar para ela viverá. Moisés fez uma serpente de bronze e pôs sobre uma haste. Quando alguém era mordido por alguma cobra, se olhava para a serpente de bronze, ficava curado. Isso é um reflexo do que a gente vive hoje. Quando Jesus é pendurado na cruz, ele representa aquela cobra de bronze, onde no deserto, o povo que era mordido, ele era sarado e curado quando olhava para aquela cobra. Hoje nós, que somos um povo desobediente, que somos um povo que murmura, que somos um povo que não agradece a Deus pelas bênçãos, quando a gente olha para a cruz, quando a gente olha para Jesus, nós também somos curados, nós também somos sarados. Cada um que olhasse com fé para aquela cobra, ele podia ter sido mordido, ele podia ter sido picado, ele podia estar com veneno, ele podia estar sentindo dor. Mas quando ele olhava para aquela cobra de bronze, pela fé era curado. Não era nenhum antídoto, não era nenhum remédio, não era nenhuma mandinga, não era nenhuma simpatia. Não era nada que se pudesse tocar, mas era o olhar com os olhos da fé. Era aquilo que curava o povo no Egito. E cada um de nós hoje, que olharmos para a cruz de Jesus, não é com nenhuma simpatia, não é com nenhuma carta, não é com nada que se possa tocar. Quando a gente olha para Jesus com fé, é aí que nós somos curados. Mas então, milhares de anos se passam, milhares e milhares, o povo finalmente chega à Terra Prometida, e eis que a gente chega no Novo Testamento, e surge um homem no deserto, e ele clama: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João Batista, ele anuncia essa verdade sobre o povo. E ele declara Jesus sendo o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo.
Durante o deserto, todos os anos para comemorar a Páscoa, era preciso sacrificar um cordeiro perfeito. Naquele tempo no deserto, era preciso que um cordeiro sem manchas, um cordeiro perfeito fosse sacrificado. E aquele sangue daquele cordeiro cobria o pecado do povo. Era preciso um sacrifício, era preciso que os líderes religiosos, somente eles tinham acesso a Deus, somente eles tinham acesso a purificar o povo de Deus, porque somente eles podiam entrar no Santo dos Santos. Então, era todo um ritual. Era preciso muitos detalhes, era preciso era um difícil acesso. Nem todos tinham acesso a Deus. E então, durante todos aqueles anos, era preciso que o cordeiro se sacrificasse, e aquilo cobria o pecado do povo. Quando Jesus é anunciado como um cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, João estava anunciando, está chegando um cordeiro enviado pelo Senhor, e que o sangue daquele cordeiro tirará o pecado do mundo. Ai, eu nunca leio, daí agora que eu li eu me perdi. Enfim, quando Jesus vem, é anunciado como o Cordeiro de Deus e ele caminha na terra, sendo Deus. Jesus escolhe 12 discípulos para caminharem ao lado dele. Desses 12, 3 ele tinha como amigos mais próximos. E Pedro era um desses amigos íntimos de Jesus. Pedro era um dos que mais estava perto de Jesus. Pedro foi um dos que mais viu os milagres de Jesus. Pedro foi um dos que mais teve experiências com Jesus enquanto ele caminhava na terra. E aí, por isso que eu trouxe esse texto, onde Pedro fala: mesmo que seja preciso que eu morra contigo, eu nunca te negarei. E é fácil a gente amar Jesus, amar a Deus quando tudo tá dando certo. É fácil a gente se manter firme quando Deus realiza milagres na nossa vida. É fácil a gente dizer para Jesus: eu nunca vou te abandonar, eu nunca vou te largar, Jesus, eu nunca vou voltar atrás. Quando Jesus acaba de operar um milagre na sua família, assim como ele tinha operado na casa de Pedro. Jesus tinha curado a sogra de Pedro. Pedro tinha vivido experiências com Jesus. E aí é muito fácil a gente dizer para Jesus: Jesus, eu nunca vou te abandonar. É fácil caminhar ao lado de Jesus quando ele multiplica os pães, quando ele multiplica os peixes. É fácil caminhar ao lado de Jesus, é fácil dizer para Jesus: Jesus, eu te amo. Jesus, eu nunca vou sair desse lugar. Quando você está vendo provisão, quando você está vendo poder, quando você está vendo manifestação, nesse momento, nós temos a ousadia de prometer para Jesus que jamais a gente abandonará Ele. E a promessa, ela é válida. Eu creio que essa promessa, ela é verdadeira, essa promessa, ela é genuína, essa promessa realmente ela vem do coração. Jesus, eu nunca vou te abandonar, tudo que eu estou vivendo com o Senhor, eu nunca quero sair desse lugar, eu não vou te abandonar, eu não vou voltar atrás. E Pedro realmente ele foi fiel, só que Pedro nunca tinha passado por uma pressão tão grande. Quando a gente lê um pouco mais pra frente, ali em Mateus, a partir do 36, do capítulo 26, do versículo 36, a gente conhece a história de Jesus no Getsemane. E aí, Pedro, ele foi corajoso. Quando Jesus ele é capturado no Getsemane, quando os homens vêm buscar Jesus, são homens maus. São homens sanguinários, são homens preparados para a guerra. A gente não está falando de pessoas bondosas.
e de um guardinha policial. A gente está falando de homens duros, de homens cruéis e de homens sem piedades. Foi com esses homens que Pedro, ele até foi corajoso. Ele tira a espada dele, ele arranca a orelha de um daqueles homens, porque Jesus estava ao lado dele. E quando Jesus está no nosso lado, a gente acha que a gente pode todas as coisas, e daí tem coisas que a gente quer fazer com as nossas próprias forças. Só que nesse momento Jesus repreende ele. E aí talvez Pedro se viu sem forças, até porque Pedro era só um pescador. Pedro não tinha dinheiro. Pedro não tinha inteligência. Ele não tinha status, ele não tinha fama. Aí ele tenta agir com as forças dele. E o mestre dele repreende ele. Pedro passa por uma das maiores pressões. E aí no versículo 56 diz: mas tudo isso aconteceu para que se cumprissem as escrituras dos profetas. Então todos os discípulos o abandonaram e fugiram. Todos os discípulos fogem, incluindo Pedro. Diante de uma pressão, Pedro fugiu. Diante de uma grande pressão, Pedro se distanciou. Diante de uma grande pressão, Pedro pecou. E nesse momento Jesus está sozinho e Pedro também está sozinho. E naquela mesma noite, Pedro nega Jesus 3 vezes. Horas atrás, Pedro estava garantindo assim: ei, Jesus, não, eu morro por você, eu nunca vou te abandonar. Ei, Jesus, pode todo mundo te abandonar, mas eu não. Esse povo todo aqui, ele pode ser errado, esse povo é pecador, esse povo não te ama tanto, mas eu amo, eu não vou te abandonar. Horas depois, Pedro tá com medo, Pedro tá fugindo, Pedro tá sozinho. E quem vai para a cruz é Jesus. Quem pecou foi Pedro. Quem errou foi Pedro. Quem mentiu foi Pedro. Quem é crucificado é Jesus. Jesus, nesse momento, enquanto Pedro está sozinho, a Bíblia não relata os pensamentos de Pedro nesse momento. Mas eu busco imaginar Pedro completamente apavorado. Ele caminhou 3 anos com Jesus. Ele abandonou a profissão dele. Ele abandonou a casa dele. Ele abandonou as coisas dele para caminhar ao lado de Jesus. Ele prometeu para Jesus: ei, eu não vou te abandonar. E agora ele abandonou. Imagina a cabeça de Pedro naquele momento. A palavra diz que quando o galo canta, depois de ele negar pela 3ª vez, ele se arrepende amargamente. Ele chora. Ele se desespera. E talvez ele está pensando: o que eu fiz da minha vida? O meu Senhor está sendo preso. E talvez ele está pensando: ei, é por minha causa. E se eu tivesse feito diferente? E se eu tivesse tomado outra decisão? E se eu tivesse feito outra? Se eu tivesse tomado outra atitude? Talvez Pedro está naquele momento dizendo: a minha vida acabou. Não vai ter perdão. Eu nem vou ter como me perdoar, não vou ter como pedir perdão. O que eu fiz já deu tudo errado. Não tem mais o que fazer, não tem mais como eu voltar atrás. Não tem mais como eu chegar perto do meu Senhor. Não tem mais como eu dizer assim: Jesus, me perdoa. Não dá, porque nesse momento Jesus é levado até Pilatos. E lá, naquela sala, ele é espancado, ele é humilhado, ele é pressionado. E ele se mantém calado. Então ele está de frente com Pilatos. E Pilatos não encontra em Jesus
motivos para crucificá-lo. Existe toda uma pressão para Pilatos: ei, vamos fazer isso logo, acaba com isso logo, vamos, crucifica, a gente já achou provas em Jesus. E Pilatos dizia: ei, eu não estou encontrando nada. E aí Pilatos leva Jesus para ser açoitado. Só que o açoite não era aquilo que a gente viu quando a gente era pequeno. O açoite não era aquilo leve que a nossa cabeça insiste em pensar que foi. O açoite que Jesus levou era com barras de ferro. O açoite de Jesus, que Jesus levou, perfurava os órgãos, perfurava, passava a pele, abria a pele, apareciam os órgãos. Não foi doce, não foi leve, não foi bonito. Os nossos olhos não aguentariam ver. Foi muito dolorido, foi muito agonizante. Nós não suportaríamos ver a cena. E após açoitar, os homens colocam uma coroa de espinhos na cabeça de Jesus. E eles zombavam de Jesus, dizendo: ei, você não é o rei? Aqui está sua coroa, aqui está sua capa. O sangue de Jesus escorria por todo o corpo dele. Não foi de graça. Não foi de graça a nossa salvação, não foi de graça o nosso perdão, não foi de graça. Existiu dor verdadeira, física, emocional. Existiu uma dor que nós não seríamos capazes de suportar, nem de olhar. Tem pessoas que não aguentam ver o sofrimento de um cachorrinho. Imagina, nós vemos o nosso Senhor, um homem sem pecado, totalmente desconfigurado por tamanho ódio de homens. E o povo que há pouco tempo atrás, há poucos dias atrás, gritava: Hosana, Hosana, o filho de Davi. O povo que há poucos dias atrás, ele estava fazendo festa para Jesus passar. Agora era o povo que gritava para Jesus ser crucificado. O povo que há poucos dias atrás caminhava ao lado de Jesus, porque a palavra diz que multidões seguiam Jesus. Então essas multidões, esse povo que viu os milagres, que muito provavelmente receberam milagres, receberam cura, viram diante dos olhos os milagres de Jesus, esse povo agora se deixa ser influenciado. Influenciado por poder, influenciado por marketing, influenciado por dinheiro, influenciado pelo que o governo falava sobre eles. O povo que seguia Jesus de longe agora gritava o mesmo coro que a maioria gritava. Muito cuidado. Se você é um seguidor de Jesus de longe, muito cuidado. Porque a palavra diz que no fim dos tempos o amor de muitos esfriará. E se você segue Jesus de longe, em algum momento o grito da maioria vai engolir você. Em algum momento, se você segue Jesus só de longe, se você não tem intimidade com Jesus, se você não conhece as verdades de Jesus sobre a sua vida, em algum momento, muita gente vai gritar: crucifica, crucifica, crucifica. E é muito provável que você seja uma dessas pessoas que vai estar gritando crucifica para aquele que fez milagre na sua vida, que caminhou ao seu lado, que você viu através da sua casa, que você viu através da sua família. Muito cuidado, porque se você segue Jesus de longe, muito provavelmente você vai fazer parte de um povo que vai pelo que a maioria fala.
Se você não tiver intimidade com Jesus, você não vai conhecer Ele verdadeiramente a ponto de ser contra a maioria. A ponto de ser contra a voz que tem tentado nos distanciar do favor de Deus. E aí tem gente que fala, mas eu preciso de motivação. Mas é que eu não tenho vontade de ler a Bíblia. Mas é que, sabe, eu não tenho vontade de orar. Sabe assim, é que eu preciso de uma motivação. Quem sabe eu preciso que tenha uma música legal. Sabe assim, eu preciso que tenha tem que ser um pastor famoso. Assim, eu preciso de uma motivação. Quem que vai estar no culto? Não, porque assim, se a minha amiga não for, daí não dá uma motivação assim. Como que eu vou sair de casa? A cruz precisa ser a nossa motivação. Não são as pessoas, não é a música, não é o momento. O que precisa ser a nossa motivação é a cruz de Jesus. Jesus foi crucificado, Jesus foi morto e ali toda a esperança se foi. Pedro, provavelmente naquele momento, ele está inconformado. E na cabeça dele, ele está dizendo, Jesus morreu e eu não tive tempo de me perdoar. Jesus morreu e agora eu vou carregar essa culpa para sempre. Jesus morreu e agora eu neguei. O que será da minha vida? Jesus morreu, acabou. Então, a gente precisa entender que os discípulos naquele momento, eles estão totalmente perdidos. Na cabeça dele, eles imaginavam uma coisa totalmente diferente. De repente, Jesus morre. Mas a gente conhece o final da história. E pra gente é muito fácil dizer assim, olha, mas no terceiro dia. Agora vocês imaginam. A gente carregando essa culpa durante 1 hora. Agora imagina carregar essa culpa durante dias e dias. Aquilo ali, de certo, estava matando Pedro aos poucos. Aquela culpa matava Pedro aos poucos. E a culpa que a gente carrega nos mata aos poucos. O perdão que a gente não pede nos mata aos poucos. O perdão que você não libera nos mata aos poucos. Nos mata aos poucos. Aquilo que nos consome. E aí a gente sabe o que acontece no domingo cedo. Lá em Marcos 16:2 diz: no primeiro dia da semana, bem cedo, ao nascer do sol, elas se dirigiram ao sepulcro, perguntando umas às outras: quem removerá para nós a pedra da entrada do sepulcro? Quando, porém, foram verificar, viram que a pedra, que era muito grande, havia sido removida. Entrando no sepulcro, viram um jovem vestido de roupas brancas, sentado à direita, e ficaram amedrontadas. Não tenham medo, ele disse. Vocês estão procurando Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está aqui. Vejam o lugar onde haviam colocado. E agora ele fala: vão e digam aos discípulos dele e a Pedro: ele está indo adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão, como ele disse a vocês. O anjo não precisava ter mencionado Pedro. Pedro era parte dos discípulos, mas ele enfatiza: ei, avisem os discípulos e a Pedro. Os anjos reforçam a Maria e falam assim: ei, não esquece de avisar Pedro. Deus sabe o nosso sofrimento. Deus conhece o coração de cada pessoa e ele diz assim: ei, não esquece de avisar. Não esquece de avisar o Pedro. Ei, não esquece de avisar a Maria. Não esquece de avisar a Renata. Não esquece de avisar a Isabela. Não esquece de avisar que eu estou indo adiante de vocês. Não esquece de avisar que eu estou esperando. E eu conheço o coração de Pedro. Eu sei que ele está cansado. Eu sei que ele está aflito. Eu sei que ele está com o coração entristecido. Mas avisa ele que eu estou esperando por ele. E avisa ele porque ele está mal. Avisa ele porque o coração dele está partido. Mas avisa ele
Não esquece de Pedro. Jesus conhece o arrependimento de Pedro. Jesus conhece o coração de Pedro. Jesus não esquece de Pedro pelo que ele fez. Jesus não risca o nome dele e diz assim: Pedro errou, Pedro mentiu, Pedro falhou. Não. Então Pedro não. Ele não fala assim: ei, Pedro foi o último a me negar. Pedro falou que não ia fugir e fugiu. Pedro falou que não ia me abandonar e me abandonou. Então não fala para Pedro que eu tô de volta. Não fala para Pedro que eu ressuscitei. Não fala para Pedro que foi por ele. Ei, não fala. Jesus tem um amor incondicional. Jesus amava Pedro, não pelo que ele podia oferecer. O amor de Jesus é incondicional. E é o que ele diz: ei, avisa os discípulos, mas avisa Pedro. Eu não risquei o nome dele. Eu não cancelei ele. É por ele, sim. Lembra dele, chama ele. E daí em Lucas 11 vai nos dizer que os discípulos, quando Maria chega até eles e diz: ei, Jesus ressuscitou. Vem, ele está mandando vocês irem para Galileia. Lá em Lucas 24:11 vai dizer: os discípulos não acreditaram nas mulheres, porque as palavras dela lhe pareciam loucura. E é claro que vai parecer loucura. A gente acabou de entender que Jesus morre, todos estão apavorados. Pedro provavelmente ainda estava se culpando e estava dizendo: não tem mais nada que eu possa fazer. Era como se eles falassem assim: Maria, a gente já confiou em Jesus uma vez. Não faz sentido confiar de novo, não. Maria, a gente já largou tudo uma vez. Não pede pra gente largar tudo de novo. Maria, a gente viu Jesus. A gente viu a espada furando. A gente viu a lança furando a costela dele. A gente viu que saiu sangue, saiu água. Ele estava morto. Maria, não traz essa falsa esperança para nós, não. A gente já está sofrendo bastante. Era como aquele casamento que está se acabando. E que daí você diz assim: não tem mais solução. Aqui não tem mais vida. Você já está tão machucada, tão machucada, tão machucada, que daí você não acredita mais. Mas é como se alguém falasse assim: ei, dessa vez é diferente. A gente precisa entender que todos eles estavam apavorados. Todos os seus últimos anos de vida tinham sido 100% confiando em Jesus. E de repente Jesus não está com eles. Só que Maria fala: Pedro, o anjo falou o seu nome. E ele falou que não era para eu esquecer de avisar para você, Pedro. Para você, Pedro. O anjo falou assim: avisa todo mundo, mas não esquece de Pedro, tá? E eu tô falando, Pedro, ele falou o seu nome. Isso daqui é uma ideia minha. Eu que inventei, mas eu imagino Maria viu Jesus. Eu imagino Maria falando: ei, Pedro, ele mandou eu avisar você. E aí fala: Pedro, todavia, levantou-se, correu ao sepulcro, abaixando-se, viu as faixas de linho e nada mais. Se afastou e voltou, admirado com o que acontecera. A Bíblia vai dizer que Pedro se levanta e ele corre para ver. E Pedro vê o túmulo vazio. Mas isso talvez ainda não é motivo de fazer Pedro acreditar. Na cabeça deles era assim: roubaram Jesus. O que fizeram? Eles estavam tentando achar Jesus. Eles estavam tentando... O que fizeram com o corpo de Jesus? E naquele momento ele vê as faixas e não vê mais nada. Eu acredito que Pedro ainda carregava uma culpa
que o tornava cego para entender o que Jesus tinha feito por ele. Pedro ainda carregava uma dúvida que o cegava do favor de Jesus sobre ele. A culpa que Pedro carregava estava impedindo Pedro de ter acesso ao que Jesus tinha já falado aos ouvidos dele. Jesus já tinha falado: ei, eu ressuscitarei no terceiro dia, eu vou adiante de vocês. Mas aquela culpa fazia com que os ouvidos de Pedro estivessem fechados para entender a profecia de Jesus. Se a gente somente conhecer a história da cruz e não reconhecer o sacrifício de Jesus, aquilo ainda vai fazer você se manter no pecado. Só conhecer a história e não reconhecer Jesus ainda faz você sentir culpa, condenação, medo. É preciso reconhecer o sacrifício de Jesus para que você possa colocar sobre ele as suas culpas, as suas feridas, a sua dor. Se você não reconhecer o sacrifício, não tem transformação. Se você não reconhecer o sacrifício, você só conhece a história. E só conhecer a história não transforma ninguém. Só saber o que Jesus fez, só saber o que Jesus passou, não transforma a vida de ninguém. Em João 21, vai nos contar a história de Pedro, onde fala assim: foi assim. Depois disso, Jesus apareceu novamente aos discípulos à margem do mar. Foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, que é Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e 2 outros discípulos. Vou pescar, disse Pedro. E eles disseram: nós vamos com você. Jesus morreu e Pedro volta a pescar. Jesus morreu e Pedro volta a fazer o que ele fazia antes. Afinal, era a única coisa que ele sabia fazer. E talvez na cabeça dele ainda estava assim: eu errei, eu falhei, não tem mais Jesus. Não tem mais nada que ele possa fazer. Então eu vou voltar para a minha vida de antes. A cabeça de Pedro estava totalmente atormentada. Talvez por causa da decepção, Pedro volta ao lugar de onde Jesus já tinha tirado ele. Só que daí a palavra vai dizer que ele não pesca nada. E ele passa a noite inteira e não pesca nada. E provavelmente mais um dia de frustração na vida de Pedro. Tá tudo dando errado. Ele negou Jesus. Jesus morreu. Ele volta a pescar. Ele não pesca nada. A vida dele tá tudo dando errado. E aí ele tá decepcionado mais uma vez. E aí ele tá entendendo mais uma vez que uma vida longe de Jesus, ela é miserável. Uma vida longe de Jesus, ela é vazia. Uma vida longe de Jesus, ela é morta. Uma vida longe de Jesus, você pode estar nos lugares onde todo mundo está, mas nada te sacia. Você não tem frutos. Você não consegue colher, você não consegue ser feliz, você não consegue sorrir. Porque você pode estar onde todo mundo está, mas aquilo ali não faz sentido. Depois que você caminhou com Jesus e você quer voltar a fazer o que você fazia antes, não faz sentido. Depois que você caminha com Jesus e você quer voltar a pescar, depois que você caminha com Jesus e você quer voltar para o lugar onde Ele te tirou, é mais decepção, é mais frustração, é mais dor. Só que daí João vai dizer para Pedro, existe uma voz, Jesus está na beira da praia, Jesus fala com eles, mas Pedro não reconhece. E aí João diz a Pedro: é Jesus. E o que eu entendo sobre isso, e o que Deus falou fortemente no meu coração, é que Pedro não deixou
de estar ao lado das pessoas que reconhecem Jesus. Pedro, ele errou, Pedro falhou, mas a todo tempo a Bíblia vai dizer que ele estava do lado daqueles que caminharam com Jesus. Pedro errou, Pedro mentiu, Pedro está sofrendo, Pedro está com dor, Pedro está confuso, Pedro está perdido, mas o tempo todo ele está junto dos discípulos. A todo tempo Pedro continua com os amigos que caminharam com ele quando ele caminhava com Jesus. Pedro não abandonou aquelas pessoas que estavam com Jesus. Então, não saia de perto das pessoas que ouvem a voz de Jesus. Por mais perdido que você esteja, por mais sem fé que você esteja, por mais decepcionado que você esteja, não saia de perto dos amigos que ouvem e que reconhecem Jesus na sua vida. Quando João fala para Pedro, ei, é Jesus, a palavra vai dizer que Pedro se joga e ele vai em direção a Jesus. E naquele momento, Jesus, mais uma vez, chama ele para seguir. Jesus não desistiu de Pedro. Jesus, ele não estava importando com o que Pedro tinha feito. Jesus estava importando com para onde Pedro tinha voltado. Jesus não estava preocupado com o que Deus tinha, com o que Pedro tinha falado. Jesus estava preocupado dizendo, o que você está fazendo nesse lugar que eu já tirei você? Porque tem lugares que a gente vai querer voltar achando que a gente perdeu o favor de Deus, achando que Deus não gosta mais, achando que Deus não se agrada mais de nós. Então, você quer voltar para o lugar onde Deus te tirou. E o que Jesus está dizendo essa noite é, ei, eu já tirei você desse lugar. O que você está querendo voltar? O que você está querendo de novo? Para as mesmas coisas, nas mesmas conversas, na mesma roda, no mesmo bate-papo, nos mesmos filmes, nas mesmas histórias. O que você faz de novo nesse lugar? Jesus estava naquela cruz por causa dos pecados de Pedro, por causa dos meus pecados, por causa dos seus pecados. Jesus estava naquela cruz por causa do pecado de toda a nação, de toda a humanidade. O sangue de Jesus lavou os pecados de Pedro. O sangue de Jesus lavou os meus pecados e o sangue de Jesus já lavou os seus pecados. Naquele encontro, naquele lugar, onde mais uma vez Jesus volta com o seu infinito amor, com o seu indescritível amor. Jesus volta, fala mais uma vez e diz mais uma vez, ei Pedro, me segue. Eu já chamei você uma vez, não era para você ter voltado para esse lugar. Eu já falei para você que você não vai mais pescar peixes, que você vai pescar homem. Jesus é amoroso. Naquele momento, Pedro olha para Jesus e verdadeiramente ele entende o propósito da cruz. Quando Pedro olha para Jesus, naquele momento, Pedro é curado da sua vaidade, Pedro é curado do seu orgulho em se achar forte demais, Pedro é curado do seu peso, Pedro é curado das suas dores. Naquele momento é onde Pedro olha para Jesus e entende que ali ele foi curado, como aquele povo do Egito, como aquele povo que estava no deserto, como aquele povo de Deus que estava no deserto sendo picado por serpentes e que olhava para aquela serpente de cobre, de bronze. Como aquele povo que estava no deserto e olhava para a serpente de bronze e era curado. Naquele momento, Pedro olha para Jesus e ele é curado. Curado das suas dores. Ali, verdadeiramente, Pedro entendeu o preço da cruz. E aí, quando ele está naquele momento com Jesus, lá em Mateus 28, 18, vai dizer que Jesus se aproximou deles e disse,
Toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pedro, naquele momento que ele é curado, ele cumpre a grande comissão. Pedro foi o primeiro a pregar o Evangelho no dia de Pentecostes. E cerca de 3.000 pessoas se converteram através de uma pregação de Pedro. O homem que tinha falhado, o homem que tinha pecado, o homem que estava atormentado de culpa, de ressentimento. Ele teve um encontro com Jesus. Ele olhou para Jesus e ele entendeu que ali ele foi perdoado. E ele entendeu o chamado dele quando Jesus diz: ei, vão por toda a terra, façam discípulos, ensinem as minhas palavras. 3.000 pessoas se convertem através da palavra de Pedro. Pedro carrega um ministério que a gente conhece, que hoje nós estamos aqui porque homens foram levantados através desse favor. Pedro não diz na Bíblia, mas segundo os estudos, diz que ele foi morto, crucificado. E ele não aceitou ser crucificado de pé porque ele não se achava digno de morrer como Jesus morreu. E ele pede para ser morto, crucificado de cabeça para baixo. Pedro foi fiel até o último dia. Pedro entendeu que foi por ele. E nós precisamos entender que foi por nós. Como que a gente pode manter a nossa mesma vida? Como que a gente pode voltar para os lugares de onde Deus nos tirou? Como que a gente pode conhecer o favor de Jesus e não vivermos o chamado que Ele nos determina? Antes de Deus libertar o povo de Israel lá do Egito, Deus dá detalhes de como eles deveriam comer o cordeiro. E Ele fala, lá em Êxodo 12, Ele fala que vocês comerão um cordeiro assado e com ervas amargas. Isso simboliza a nossa vida com a Bíblia. A Bíblia não é doce. Existem partes amargas da Bíblia. Existem partes que elas vão nos trazer desconforto. Não vai ser gostoso mastigar, não vai ser gostoso entender. Mas em Hebreus 4:12 diz: a palavra de Deus é viva e eficaz, e ela é mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra a ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e ela é apta para julgar os pensamentos e a intenção do coração. A gente não pode escolher na Bíblia as partes que a gente quer e as partes que a gente não quer. O padrão de Deus é inegociável. Deus sabe que quando a gente se alimenta das partes doces e das partes amargas, Ele sabe que é aquilo ali que traz transformação. Jesus não morreu na cruz para nos dar dinheiro. Jesus não morreu na cruz para nos dar fama. Jesus não morreu na cruz para te dar status. Se falaram isso para você, se falaram que Jesus morreu na cruz para te dar liberdade financeira, que Jesus morreu na cruz para te dar uma família, que Jesus morreu na cruz para te dar um marido, que Jesus morreu na cruz para te dar... Mentiram para você. Jesus não morreu na cruz para nos dar nada que não fosse a vida eterna. Jesus morreu na cruz para nos dar o perdão, para nos fazer filhos. O sangue dele lavou os nossos pecados para nos dar uma vida nova dele. Todo aquele que olhar para a cruz será purificado. Pedro foi purificado, Pedro foi perdoado. E isso tirou Pedro de uma vida de pescador para uma vida de anunciante da palavra de Deus. E porque Pedro tomou essa decisão de entender o chamado dele, de escolher viver a boa parte com o Senhor, hoje nós temos acesso à palavra de Deus.
Tem gente que acredita que Jesus já pagou o preço e Ele fez por mim e agora eu não preciso fazer mais nada. Ele fez por mim e agora eu não preciso anunciar, porque tem gente que anuncia. Não, deixa pro pastor. Não, deixa ali para quem faz live. Não, Deus já pagou, Jesus já morreu na cruz, eu não preciso me purificar, eu não preciso me transformar, porque o preço já foi pago. Está consumado, tudo foi pago e eu não preciso fazer mais nada. É mentira. Como que você vai ficar de telespectador daquilo que o Senhor quer fazer na nossa nação? Você não precisa ser pastor, eu não sou pastor, e essa palavra é a palavra que Deus me lançou para fazer as lives. Nós não precisamos ser pastores, nós não precisamos ser mestres da lei para anunciar a palavra de Deus. Nós precisamos caminhar com Jesus, nós precisamos conhecer Jesus no íntimo e contar às pessoas ao nosso redor quão poderoso e quão verdadeiro Ele é. Jesus deixou para cada um de nós a grande comissão de dizer: vão pelo mundo inteiro, vão por todas as nações, façam discípulos, anunciem. É preciso que a gente anuncie a verdade de Deus, é preciso que as pessoas ao nosso redor vejam que a gente olhou para a cruz e que a gente foi salvo. É preciso que as pessoas ao nosso redor vejam que a gente olhou para a cruz e que a gente foi purificado. É preciso que a gente anuncie o Deus que transformou a nossa vida, que transformou, que tirou de nós a nossa culpa, tirou de nós o nosso pecado, que nos lavou e nos deu uma nova vida. Quando você olha para a cruz de Jesus, você é salvo e as pessoas que vêm através de você são salvas também. Quando você olha para a cruz e Deus purifica o seu interior e você vive essa transformação de mente, as pessoas também vêm e sofrem essa transformação de mente, porque você é um canal da expressão do amor de Deus. Você também está inspirando outras pessoas. As pessoas do seu trabalho, a hora que começarem a ver que Jesus salvou a sua vida, elas vão buscar entender quem é esse Jesus. Quem é esse Jesus que antes o cara falava palavrão e agora não fala mais? Quem é esse Jesus que antes a mulher andava toda vulgar e agora não anda mais? Quem é esse Jesus que esse cara vivia traindo e agora não trai mais? Quem é esse Jesus? Quem é esse Jesus que antes vivia bebendo, vivia nas festas? Como assim que agora não gosta mais? Quando as pessoas verem a transformação que Jesus causa na nossa vida, essas pessoas vão ter sede da presença de Deus. E isso a gente só vai conseguir transparecer, a gente só vai conseguir passar para as outras pessoas quando a gente entender o sacrifício de Jesus. Foi por você, foi por mim, foi por Pedro. E isso não pode parar em nós. Se a salvação de Pedro tivesse parado nele, o que seriam das 3.000 pessoas em Pentecostes? Se a salvação de Paulo tivesse parado nele, o que seria de nós? Se a minha salvação parasse em mim, o que seria dos meus filhos? Se a sua salvação parar em você, o que será da sua família? Entenda o favor de Deus, a graça de Deus. E a minha oração é para que todas nós, nessa noite, tenhamos um coração de Pedro. Tenhamos um encontro verdadeiro com Jesus e a gente possa olhar para a cruz dele nessa noite e dizer: Senhor, obrigada porque o Senhor chamou o meu nome. Enquanto o Senhor estava naquela cruz, sofrendo e sangrando, era o meu nome que o Senhor estava anunciando. Obrigada, Deus, porque eu entendi que por mais que eu tenha errado, por mais que eu tenha falhado, o Senhor não riscou o meu nome. O Senhor não me esqueceu. Ainda existem anjos do Senhor, mensageiros, dizendo:
Ei, Jesus está mencionando você naquela roda de amigos. Quando Jesus chega e fala, ei, avisa que Jesus ressuscitou. Jesus está mencionando o seu nome. Ele está dizendo, ei, não esquece. Não esquece da Karina, não esquece da Thaís, não esquece da Pri. Não esquece do Gu, não esquece da Tia Cida, não esquece da Dani. Não esquece da Andresa. Não esquece de avisar para eles que foi por eles. Diz para eles que eu estou esperando eles no secreto. Diz para eles que eu estou esperando eles no quarto deles, quando eles se ajoelharem, quando eles orarem, quando eles clamarem, quando eles me buscarem, eles me encontrarão. Jesus deixou o Espírito Santo dele com nós, com cada um de nós, e não há nada que possa te afastar do favor de Deus. Jesus está mencionando o seu nome, está dizendo, ei, foi por você. Eu sabia que você faria isso, e tudo isso estava escrito para que a profecia se cumprisse. Só que hoje eu estou falando para você, ei, foi por você. Mas não continua com a mesma vida, vem que eu quero te tirar. Não volta a fazer o que você fazia antes. Deixa eu te dar um novo sentido, deixa eu te dar um novo propósito. Anuncie as minhas verdades. Eu não preciso tirar nada de você. Eu não preciso tirar o seu casamento, eu não preciso tirar o seu trabalho, eu não preciso tirar os seus filhos. Só me inclui. Só permita que eu tenha acesso ao seu coração. O Senhor está na porta e Ele bate. Se a gente abrir, Ele entra. Jesus não vai entrar, Ele não vai invadir. Mas se você abrir a porta, Ele entra. Abra o seu coração. Aceita o perdão de Deus. Aceita que você é perdoado. Aceita que você é escolhido. Aceita que você é chamado. Aceita que o Senhor, Ele menciona o seu nome todos os dias. E Ele diz, eu estou com você até a consumação dos séculos. Todos os dias, não é às vezes. Jesus não falou assim, ei, se você falhar, não vou estar do seu lado. E se você pecar, não vou estar do seu lado. Jesus fala, eu estou com você todos os dias até a consumação dos séculos. Abra o seu coração e receba o favor de Deus nessa noite. O que Jesus passou naquela cruz foi para lavar e para limpar os nossos pecados. Deus e Pai, obrigada, Senhor, por essa noite. Obrigada, meu Deus, porque nós estávamos como Pedro, perdido, Pai, inconformados, Senhor. Mas nessa noite nós entendemos, Pai, que naquela cruz o Senhor levou a nossa culpa. E eu oro em nome de Jesus, Pai, para que o Senhor nesse momento possa lavar o coração de cada pessoa que ouve essa oração, Pai. Eu oro, Espírito Santo, para que o Senhor possa tocar os corações nessa noite, Pai. Que o Senhor possa abrir os olhos, Senhor, nessa noite. Abra os nossos olhos, Pai, que a gente possa realmente, Pai, olhar para a cruz nessa noite e entender, Pai, que nós somos perdoadas. Obrigada, Senhor, por ter nos redimido. Obrigada, Senhor, por nos tornar seus filhos amados, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, nos dá a coragem e a ousadia de Pedro, que teve um encontro verdadeiro com o Senhor e entendeu o seu propósito, Pai. Nos dá a ousadia de Pedro, Pai, para anunciar as tuas verdades e que um povo que carece da tua palavra, Pai, que esse povo se converta através daquilo que o Senhor fez nas nossas vidas.
Eu oro em nome de Jesus, Pai, para que todo espírito de condenação, de culpa, de rancor, de amargura, que caia por terra agora em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus eu oro para que nessa noite haja perdão dos pecados, Pai. Corações que estão com dor, que estão feridos, Senhor, por não conseguir liberar perdão por seus familiares, por seus pais. Eu oro em nome de Jesus agora que o Teu Espírito Santo venha convencer cada um dos que te ouvem, Pai. Que haja perdão, Pai. Que a gente possa realmente ter uma conversão. A conversão é quando a gente está indo por um caminho e a gente vai contra aquilo. Então eu oro por uma conversão, Pai. Se a gente estava caminhando por um caminho de perdição, de pecado, eu oro que nesse momento agora, Pai, a gente possa se converter e olhar com os olhos fitos no Teu amor, Pai, na Tua cruz, e que o nosso norte seja a Tua cruz, Pai. Nos perdoa, Senhor. Perdoa, Pai, por quantas e quantas vezes nós acharmos que nós não íamos Te negar e nós Te negamos, Pai. Nos perdoa, Senhor, por tantas as vezes que a gente foge, Senhor, para longe da Tua presença, porque a gente tem medo das perseguições, porque a gente tem medo da pressão. Perdoa, Jesus. Quantas vezes a pressão vem nos atormentar, Pai, e a gente acaba nos afastando. Nos perdoa, Jesus. Eu oro em nome de Jesus agora para que cada coração aqui receba a plenitude do Teu amor, Pai. Sopra, Senhor, em cada coração o Teu fôlego de vida. Sopra, Senhor, em cada coração o Teu perdão, Pai. Obrigada por essa palavra. Senhor, eu oro agora por corações que nessa noite entenderam que sem o Senhor nada elas podem fazer, nada eles podem fazer, Pai. Nós Te reconhecemos como nosso único Senhor e Salvador nessa noite. Nós Te reconhecemos, Pai, nós Te engrandecemos, Pai. Porque ninguém, nenhum homem seria capaz de morrer pelos nossos pecados, somente Tu. Somente Tu demonstrou um ato de amor tão grande por nós. Muito obrigada, Senhor. Obrigada por ter deixado o Teu Espírito Santo. O Teu Espírito Santo que nos convence de permanecer numa live como essa. O Teu Espírito Santo que nos convence de entrar numa live como essa e estar aqui até o final ouvindo essa palavra. Obrigada pelo Teu Espírito Santo que nos convence do pecado, Pai. Eu oro em nome de Jesus para que o Senhor encontre nessa noite um coração disponível, uma terra fértil e que essa palavra venha trazer frutos. Eu oro, Senhor, para que o Senhor encontre corações que estão dispostos a seguir o Teu mandamento e a Tua instrução de fazer parte dessa grande comissão que o Senhor determinou para cada um de nós. Traz entendimento, Senhor, para a mente de cada um daqueles que me ouvem, que eles possam entender que essa grande comissão serve para cada um de nós. Não é porque não está em cima de um altar, não é porque não faz live. A grande comissão é naquilo que a gente faz dentro de casa, naquilo que a gente faz no nosso trabalho, naquilo que a gente faz na nossa roda de amigos, naquilo que a gente faz na nossa família. Pai, traz a revelação do que é verdadeiramente a grande comissão que o Senhor nos pede, Pai. Em nome de Jesus eu oro para que nessa noite o Senhor levante profetas, que o Senhor levante evangelistas, que o Senhor levante mestres, pastores, Pai. Desperta no coração de cada um o desejo e o anseio por Te buscar mais e mais, Senhor. Obrigada pelo Teu favor nessa noite. Obrigada, Senhor, pelo Teu sacrifício. Obrigada, Jesus, porque o Teu poder e a Tua graça nos alcançou nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Essa foi a palavra que
Deus trouxe para o meu coração nessa noite e falou muito comigo, porque eu creio que todos nós somos Pedro. Em algum momento já fomos, ou em algum momento nós podemos ser. Só que a gente não pode ser Pedro só de ser brabo, de ser nervoso, de querer arrancar a orelha de alguém de vez em quando. A gente também tem que ser Pedro quando se arrepende, quando aceita o chamado de Deus e quando realmente larga a vida antiga, larga as vontades antigas, larga aquilo que achava que você era bom no que fazia e entende o que Deus chama você para fazer. Pedro confiou em Deus e confiou em Jesus até o último dia da sua vida, porque ele sabia quem era Jesus. Se você não confia em Jesus, é porque provavelmente você não sabe quem ele é. É porque provavelmente você ainda não entendeu do sacrifício na cruz. Então peça para Deus te dar revelação de quem ele é. Peça para Deus essa noite: Jesus, se revela para mim. Se revela assim como o Senhor se revelou para Pedro. Se revela nas minhas fraquezas, nas minhas dores. Talvez você nunca tenha feito uma oração clamando a Jesus pela revelação dele. Pede para ele se revelar. Porque a palavra diz que todo aquele que busca, encontra. Então busca o Senhor. Busca entender. E você vai ver que Deus, ele vai te dar direcionamentos que talvez você não estava preparado. Mas quando você confia, o seu nome entra para a história. E através da sua vida, existe salvação nas pessoas que você ama. Amém? Deus abençoe vocês. Uma feliz Páscoa. Não se esqueçam do verdadeiro motivo. Não se esqueçam. No domingo, muitas famílias vão se reunir. E talvez seja o momento de existir o perdão. Eu não sei porque eu tenho falado tanto isso de perdão nas famílias, mas talvez essa mensagem seja para alguém. E eu até peço que, se realmente essa palavra falou com você diretamente no seu coração, que você possa me mandar um direct, porque isso também me testifica aquilo que o Espírito Santo coloca no meu coração. Às vezes eu também penso que pode ser coisa da minha cabeça. Às vezes eu também penso: Deus, será mesmo que essa palavra vai pro coração de alguém? Eu sou tão falha. E quando as pessoas vêm e falam: Dani, Deus falou comigo, eu vejo que o poder dele se aperfeiçoa na minha fraqueza. Não é porque eu sou boa, não é porque eu estudei. É porque Deus tem misericórdia de mim e de você. E ele usa pessoas para falar e para anunciar, porque talvez você tá tão atordoado e tá tão perdido. E aí Deus usa pessoas para trazer palavra para o seu coração. Então, se essa palavra falou no seu coração, se você acha que você tem alguém que você precisa perdoar, não demore. A gente não sabe qual é o último dia e o último momento que a gente vai ter para pedir perdão. Amém? Deus abençoe vocês. Hoje eu passei da hora e vocês estão aqui até agora. Deus abençoe vocês. Boa noite.